Bom, parece que o Breaking Bad Tupiniquim continua a todo vapor, a cada dia uma emoção diferente, né? Uma revelação nova. A gente praticamente acabou de postar o vídeo mostrando a primeira defesa do Cariani sobre o caso, onde ele explica algumas coisas até que de forma um pouco convincente, eu diria, né? Algumas coisas que saíram na mídia, mas o BO foi mesmo que o Renato ele não falou sobre talvez algum dos maiores pontos da acusação, né? O que deixou muita gente decepcionada e deixou ainda mais margem para dúvida, né? Se ele tinha mesmo envolvimento no esquema ou não. Só que hoje o influenciador, né? Ele fez mais um vídeo dando uma explicação sobre as acusações aí. Dessa vez ele entrou em pontos mais delicados, mais polêmicos, eu diria. Será que ele disse o porquê das dezenas de notas emitidas para a AstraZeneca sem o consentimento deles? Será que ele disse também qual a sua relação com o Fábio Spínola e quem que é o Augusto Guerra? Bom, a gente vai tentar entender melhor tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois a vinheta eu te conto. Bom, vamos direto ao ponto, né? O Renato ele começa já falando de cara sobre talvez um dos temas mais polêmicos de todos, né? Que muita gente sentiu falta no vídeo de ontem, que é a sua relação com o Fábio Spínola, né? Que vem sendo apontado pela imprensa como até mesmo integrante do PCC, né? E que supostamente ele teria se passado, então, como um funcionário, né? Da AstraZeneca para desviar tais produtos químicos para fazer ali as drogas. O Cariani, ele foi bem sincero em dizer que conhece sim o Fábio. Primeiro ponto, eles colocam o Fábio como sendo uma pessoa que eu conheço. E é verdade, eu conheço o Fábio. Mas longe de ser ali por conta desse esquema de drogas, né? E sim porque o Spínola, ele é um empresário da região de Diadema que tem meio que um complexo enorme ali de que mexe com carros, né? Então desde a parte estética até a parte mecânica. O Fábio é um empresário de Diadema, dono da maior loja, da loja referência na cidade para a área automotiva. Então, segundo ele, é por conta disso que eles tinham uma relação, né? O Cariani diz que, principalmente pela parte estética dos carros aí, né? Ele levava seus automóveis lá na empresa do Fábio, né? E, portanto, eles meio que tinham mesmo uma certa amizade. Só que ele deixa claro também que ele não frequentava a casa dele nem nada, né? Meio que para dizer ali que ele só conhecia o empresário mesmo no ramo automotivo, né? Que mexia com carros. E se, porventura, o Spínola estivesse envolvido com outras coisas, aí ele deu a entender de que ele não fazia ideia, entendeu? Acho que foi mais ou menos isso que ele quis passar. Frequentar a casa dele, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de ir no apartamento aonde o Fábio mora. Pode levantar os registros que você vai ver que eu nunca fui no apartamento dele. Eu nunca tive a oportunidade de recebê-lo em minha casa. Ele nunca foi na minha casa em São Caetano. Ele nunca veio no meu apartamento em São Caetano. Bom, logo em seguida, o Cariani fala que saiu na imprensa de que o Fábio seria um representante da AstraZeneca, né, e que assim eles faziam um negócio um com o outro, né, já com o consentimento do Renato mesmo. E ele é categórico em dizer que isso também é mentira e diz que em nenhum momento aconteceu isso. Que o Fábio, ele era o representante da AstraZeneca. Mentira! Isso não tá no alto. De forma alguma. Fora que afirma que a única relação que o Spínola tinha com a empresa dele era de que porque o Fábio ele cuidava da manutenção dos automóveis da companhia e nada além disso. E existia algum tipo de envolvimento do Fábio com a empresa? Sim, existia. Ele, como loja referência de Diadema, recebia os carros da empresa para manutenção. Nós temos 6 carros, caminhões, carros, as coisas. Depois ele falou também sobre as fotos, né, circulando aí, que tem foto dos dois juntos e até mesmo das duas esposas aí, da esposa do Cariani com a esposa do Fábio também. E ele deixa claro que as fotos são reais, mas que simplesmente porque o conhece como um empresário da região. Então eles iam em alguns eventos em comum, né, por conhecerem pessoas do mesmo círculo social, mais ou menos por esse caminho. E uma foto da minha esposa com a esposa dele numa festa de aniversário. Sim, por diversas vezes, em 10 anos, né, tá falando aí 2014, 2015, eu tive a oportunidade de encontrar o Fábio em ações sociais. Porque como ele é muito conhecido de todo mundo, numa festa de aniversário ele tá junto, num casamento ali ele tá junto. Para finalizar essa questão do Fábio, o Cariani explica a tal relação financeira entre eles que andaram falando ali, né, que acabou sobrando até pro Mauricião, né, que é o filmmaker do Renato. Ele não nega que teve transferência sim, tá, de dinheiro pro Fábio, mas foi por um motivo muito simples, né, o Mauricião ele apenas comprou um carro da loja do Spínola e quem paga
o Maurição é o Renato, então teve esse rolê aí do Renato transferindo dinheiro pro Maurício, o Maurício passando dinheiro pro Spínola, que foi mais ou menos 75 mil reais. Ele fala lá que era metade de uma BMW X1. E o resto ele até financiou. O Maurício transferiria 75 mil reais para uma empresa do Fábio, porque o Maurício comprou um carro do Fábio. Só por isso. E olha aqui as provas disso. Então pega essas provas. Toda a conversa da época, olha a data, entre Fábio e Maurício. Aí ele encerrou sobre o assunto Fábio, e bom, depois o Renato ele entrou na parte mais técnica da mecânica de todo o processo, né, como as vendas da empresa eram realizadas, a parte de dos e-mails, a questão dos pagamentos, já que disseram que a sua empresa recebeu o pagamento de mais de 200 mil em espécie, né, o que parece bem suspeito, mas vamos à sua explicação. Né, eu vou tentar deixar o maior tempo possível dele mesmo falando alguns pontos, porque ele entra numa parte mais técnica que é bom deixar ele falando, que ele vai saber falar melhor do que eu, né? Mas basicamente ele conta como funciona todo esse processo aí das vendas do produto. Quando uma empresa ela tem licença para vender produtos químicos, ela tem um regulatório a cumprir, ela tem regras a cumprir. Eu tenho que lançar mensalmente tudo o que foi vendido daquele produto. Por exemplo, acetona. Eu vendi acetona para a empresa A, eu lanço a data, o número da nota, o nome da empresa, a quantidade. Quando a empresa A receber, ela tem que lançar a entrada. Quem vendeu, data, nome da empresa, número da nota. E aí, o lançamento da entrada dele tem que bater com o lançamento da minha entrada. Esse cruzamento evidencia que são empresas autorizadas, têm licença para fazer essa comercialização. O Cariani fala com mais ênfase quando diz que todas as notas fiscais mostradas nas investigações foram lançadas no tal mapa, né, o que serve então para eles terem o controle de tudo. Todas as notas fiscais apontadas pela investigação foram lançadas no mapa. Todas! É da Polícia Federal. No momento que a Polícia Federal dá autorização para uma empresa receber esse produto, eu entendo que essa empresa é apta. E depois ele chega num ponto bem interessante, inclusive, né, onde dá a entender que se rolou isso mesmo, né, dos desvios, a própria Anidrol, né, que é a sua empresa ali, que ele é sócio, também seria uma vítima desse esquema todo, já que eles não tinham ideia disso que estava acontecendo. Né? Mas essas empresas investigadas, existem evidências, existe a declaração da empresa verdadeira de que essa empresa era uma empresa clonada. Legal, mas vamos lá. Existe um procedimento dentro da empresa para cadastramento de produto. Vamos falar, por exemplo, em AstraZeneca, que foi a empresa mais citada. Existe cartão de visita do gerente de compras, envelope de papel timbrado, questionário de avaliação de fornecedores que ele enviou para a resposta. Todo um protocolo de cadastramento dessa empresa, amigos, aonde ele mandou documentos que somente a empresa tem acesso. Contrato social, CNPJ, licença para produtos controlados, protocolo da licença de produtos controlados, mais uma série de documentos que ele precisa atender para ser homologado como cliente na minha empresa. Não é bagunçado. Existe toda uma mecânica, um processo. Então quem está do outro lado teve acesso a documentos dessa empresa que só a empresa tem. Só a empresa tem. O Renato depois respondeu a questão dos pagamentos em dinheiro que supostamente a empresa teria recebido e deixou claro que eles nunca receberam dinheiro dessa maneira. Os pagamentos, Renato, fale sobre os pagamentos. Você recebeu dinheiro da empresa? Não, mentira, nós nunca recebemos dinheiro. Tudo foi depósito. E os depósitos identificados, tá? O Renato ainda jogou na roda, né, os supostos lucros que ele teria tido então com esse esquema, né, que a imprensa divulga, e deixou a entender que os valores seriam irrelevantes, visto a grana que a sua empresa faz, né, e que então não faria o menor sentido ele entrar numa dessa. A investigação levantou que os possíveis lucros podem ultrapassar 1.200.000 reais de lucros. Então, esses foram os lucros apontados, tá bom, imprensa? Em 6 anos. Fala também com relação à quantidade dos produtos supostamente desviados e dá a entender que também é pouco para o que eles fornecem, o que talvez seria fácil de passar batido, né, sei lá. 16 toneladas em 6 anos chega a ser simbólico
desapercebido dentro da logística de material que nós temos. Legal? Cariani, após essas explicações, é enfático ao dizer que não faz parte desse esquema de desvios de produtos. Eu não estou aliado, não sou aliado e nunca fiz parte de nenhum tipo de esquema para desvio de produto. Depois o Renato ele bate na imprensa, né, que vamos ser sinceros, os caras já condenaram ele praticamente, né? Me colocando com organização criminosa, me falando que eu sou chefão das drogas, me falando que meu número de seguidores não demonstra a minha idoneidade. Cara, tudo isso aqui, cara, isso aqui é sem alma. Ele pede ainda para os mesmos que estão quase que meio que condenando ele, né, deem também a sua versão, né, essas explicações dele colocando nos portais e tal, mas eu sinceramente acho muito difícil, né? Normalmente a parte da defesa não gera tanto clique, igual as manchetes acusando, né? Ele ainda praticamente clama para que a mídia não relacione com nada ali em coisas relacionadas à política, o que é bem difícil também, né? Tendo em vista lá que ele fez aquela live com o Bolsonaro, né? Então, muita gente já relaciona ele com o antigo presidente, então já meio que toma um lado. Enfim, cara, a real foi que quando ele fez aquela live lá, ele meio que tomou um lado, e aí ele comprou uma treta aí com a galera gigantesca. Isso aí é meio que fato, né? É claro que tem muita gente idiota mesmo, né? Que tem algum problema mental, sei lá, que acha que a pessoa ou é inocente ou é culpada só porque ela de um lado é do outro, né? Isso é meio burro, se for parar pra pensar, né? Porque seja de um lado ou seja do outro lado, tem extremos dos dois lados. E dos dois lados se precisam passar por processos, né? E serem julgados e coisas do tipo, para você de fato condenar alguém, né? Renato ainda faz mais um desabafo, depois falando ali de falsos amigos, né, que parecem estarem felizes em vê-lo nessa situação, né, com piadinhas e tudo mais, né, que com certeza deve ter mesmo, né, que deve ter de gente aí do círculo social dele, que tá torcendo para que ele se ferre mesmo, né, porque a gente tá ligado, né, mano, a gente tá ligado que ainda mais um cara do nível dele, no nível de empresário dele, onde ele chegou, o que tem de cara com inveja, com certeza ali, né. Para sobre falsos amigos, pessoas que postaram, que vinha aqui, tá? Me abraçava, batia nas costas, aí viu o sol nascer quadrado, a casa caiu. Ih, esse aí já era, acabou, fazendo piadinha. Bom, o Cariani ainda deu um recado no final, né? Disse que quem estiver com dúvidas é só comentar ali, que ele vai ver se tem mais coisa para se defender, e aí ele faz mais vídeo ali. Mas eu acho que ele acabou respondendo alguns dos principais pontos. Bom, eu não sei vocês, mas me pareceu bem convincente em diversos pontos, né? Como ele próprio deu a deixa ali, ele só queria que talvez o Renato pudesse explicar então, o que também ele não falou nesse vídeo, sobre os supostos e-mails lá com o Spínola, né? Que foram forjados, que a imprensa tanto diz. Isso aí ele não comentou. Né, que foram até criados em nome do Augusto Guerra, que nem existe. O que a imprensa deixou a entender foi de que esses e-mails entre o Renato e esse Augusto Guerra, que é uma pessoa que já morreu, eram meio que o Renato meio que sabia. Esses e-mails eram só para meio que ludibriar a polícia mesmo. Isso daí ele não comentou no vídeo. Eu senti um pouco de falta, mas enfim, né? Eu acho que esse é um ponto aí só mesmo que faltou. No resto, eu acredito que ele acabou conseguindo se defender muito bem, né? Eu sinceramente tô torcendo para que ele seja inocente, né? Que fique claro que ele seja inocente e não inocentado a qualquer custo, né? Porque são coisas diferentes, né? Então assim, se for comprovado algo ilícito, que ele vá pra cadeia, porque enfim, cara, eu acho que independente de qualquer coisa, a gente não pode tomar partido só porque a gente gosta do cara, entendeu? Então tem muita gente que acaba ficando cego pela idolatria, né? Isso tanto pelo lado político quanto pelo lado de influenciadores mesmo, como o Renato, né? E aí o cara, ele vai... É o famoso gado, né? Ele vai ser gado do Renato a qualquer custo. Se ele for inocentado, se ele for culpado, ele vai estar junto lá, lambendo o saco do Renato, e obviamente não é esse o caso aqui, né? Bom, mas eu quero saber de vocês, né? Vocês assistiram o vídeo completo? O que vocês acharam ali? Foram convencidos aí pela defesa do Cariani? Acho que faltou ele explicar alguma coisa que ele não falou. Comenta aqui embaixo, né? Eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Até o próximo. Tchau.